Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre o que é mais importante, decorar ou deduzir fórmulas, ou aplicar as fórmulas, e as definições, como fica. Então nesse vídeo a gente vai ver o significado de cada item desse. Vamos lá. Exemplo, o Teorema de Pitágoras, do triângulo retângulo. Todo mundo conhece. Quem não conhece o Teorema de Pitágoras, praticamente não conhece matemática nenhuma. O Teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo, diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se o quadrado é igual ao quadrado, mais o quadrado. Triângulo retângulo. Agora, se eu perguntar, quem conhece a demonstração do Teorema de Pitágoras? Será? A maioria conhece a fórmula do Teorema de Pitágoras, mas e a demonstração? Eu creio que a maioria não conhece. Existem várias demonstrações do Teorema de Pitágoras, né? Só que é o seguinte, ele é tão usado, ele é tão importante, que em muitos ramos da matemática e da física, ele já é colocado como conhecido. Ninguém está preocupado em deduzi-lo, né? Então você acredita e confia na fórmula. Então, como usar o Teorema de Pitágoras passa a ser um negócio, uma ferramenta, né? E a dedução é apenas uma curiosidade matemática, né? É alguém que quer se aprofundar em matemática, né? Em geometria plana. Vamos ver um exercício aqui que acaba usando o Teorema de Pitágoras. E aí vocês vão ver que ele quão importante é o Teorema de Pitágoras. Ele está embutido nesse exercício de geometria plana. O problema é o seguinte, dados duas circunferências de raio igual a 10 e raio igual a 2, um raio maior e um raio menor. A distância B aqui são tangentes à circunferência, é igual a 16. Pede-se calcular a distância entre os centros da circunferência. Você olha o exercício aqui, ó, é difícil, né? Deu um raio menor, que é a distância daqui até aqui. O raio é igual a 10, e essa distância de AB é tangente à circunferência. Agora, a pergunta é, como calcular isso aí? Está embutido aqui o Teorema de Pitágoras. Outros conceitos estão embutidos aí, né? Equipolência, né? Um segmento orientado equipolente, ele mantém o espaço, né? O mesmo módulo, né? A invariância do módulo. Aqui, ó, vamos lá resolver esse problema. Ó, eu pego aqui, ó, essa distância aqui, AB, que é tangente, eu transporto para cá, no centro da circunferência pequena, ó. Eu pego o raio aqui, eu já coloco numa posição adequada aqui. Eu pego aqui o raio da circunferência maior, apontando para a ponta de segmento aqui. E transporto esse raio menor para cá. Tá aí a solução do exercício. Aqui é conhecido, aqui é o raio pequeno conhecido, aqui é o raio grande conhecido. Forma um triângulo retângulo, porque eu usei a conservação do paralelismo, né? Ó, tá vendo? Esse segmento vem para cá, transporta para cá, esse aqui vem para cá, transporta para cá. E o raio é constante. Agora a incógnita é o centro aqui, ó. Aplica Pitágoras, né? 16 ao quadrado mais 10 mais 2, 12 ao quadrado é igual a D ao quadrado, essa distância. Aplicando Pitágoras, olha, né? 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, 144 mais 256, 400, raiz quadrada de 400, 20. Apliquei o Pitágoras e resolvi um problema. O problema é difícil, né? Tem que ter boa imaginação para resolvê-lo. Mas precisa saber a dedução do Teorema de Pitágoras? Necessariamente não. Você precisa ter uma visão do problema e saber aplicar a fórmula. Basta observarmos os detalhes
e movendo corretamente, né, as distâncias. A distância o módulo é constante os transportes, né, transporte paralelo, fazendo uma mudança equivalente, né, mantendo essa propriedade de direção e módulo. Então vocês viram que o teorema de Pitágoras não é necessário a dedução. Outro exemplo interessante é o número π, né? Não, o π, 3,14, 15, etc. Tem infinitas casas decimais, é um número transcendental, né? É um número irracional. Ele é a razão entre o comprimento da circunferência pelo diâmetro. São conceitos importantes do π. Uma das maneiras de calcular o π tem por séries infinitas e tem também por polígonos regulares, né? Número de lados. Então são dois métodos. Só que é interessante, né? Como é um número que tem infinitas casas decimais, tem pessoas no mundo que decoram, sabe, mais de 1000 casas, mais de 10.000 casas decoradas do número π. Existe até concurso lá do Guinness. Tem o recorde europeu, o cara, ele tem uma memória de elefante de 22.514 casas. Negócio absurdo. Dá várias e várias páginas, né, do número π. Tem um caso no Brasil, também tem um caso, um rapaz de Minas que decorou o número de Euler, com 4.500 casas decimais. A pergunta que eu falo, será que esses caras, essas pessoas, sabem como determinar o valor do π? Ou como conseguir o valor do número de Euler? Talvez sim, talvez não, né? Eles têm uma boa memória, né? Memória de elefante. Eles saem no Guinness Book, né? Então, eu não vejo utilidade nenhuma de decorar tantas casas decimais. Pouca utilidade, a não ser para ter um nome destacado lá no Guinness Book, né? Mas na prática não tem tanta utilidade. Seria mais interessante se eles decorassem, por exemplo, o Handbook de Fórmulas Matemáticas. Tem milhares, né? Um livro grossão, milhares de fórmulas, certo? Um livro dessa grossura. O Handbook de Fórmulas de Física, milhares de fórmulas físicas. Até agora eu não conheci ninguém que tem essa memória e conhece todas as fórmulas da física ou da matemática, ou de ambas, né? Não conheço. Seria muito mais interessante e muito mais útil. Um dos métodos para calcular o π é usando série infinita ou um polígono regular de um grande número de lados. Essa é a ideia. Em um vídeo meu eu calculei usando um polígono de 1000 lados, o número π. É limitado pela precisão do computador, né? A precisão do computador é limitada, não é infinita. Então tem um limite de número de casas. Aqui, ó. A ideia é simples, né? Você tem aqui uma circunferência. Você tem um comprimento aqui, um polígono, imagina um polígono de muitos lados, né? 1000 lados, por exemplo. Aqui é pequeno, né? Esse C. Aqui, esse ângulo interno é o 2π, é o ângulo 2π dividido pelo número de lados, né? Se é 4, você divide. Esse ângulo aqui seria π sobre 2, né? Se é um hexágono, esse ângulo interno seria o quê? 60 graus. Então, 1000 lados vai ser um ângulo 2π sobre 1000. 10.000 lados dividido por 10.000. Então a ideia é essa. Aí você tem esse triângulo aqui, ó. Pega o raio igual a 1, o raio padrão, raio 1 aqui, achar esse comprimento aqui. Só que para resolver esse triângulo, você usa a lei dos cossenos. Aí sim, foi decorada a lei dos cossenos. Como é que se decora a lei do cosseno? O quadrado de um lado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aqui seria o que? C ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes 1, vezes o cosseno desse ângulo aqui, 2π sobre n. E como é que você pega o comprimento dividido por 2 vezes o raio, né? O raio igual a 1. O π é n vezes o comprimento, aquele pequenininho, né? Você coloca 10.000, 100.000 lados, divide por 2, aí você vai achar o número π. No limite,
θ quando tende a zero, mais preciso é o número π. O θ aqui, cosseno de θ aqui, né? Então você vai... O computador é limitado, né? Ele se põe um número muito pequeno de θ, ele pode dar 1, não 0,9999. Então é limitado pela precisão do computador. Então é mais interessante entender o conceito do π do que decorar muitas casas do π. Eu não vejo necessidade. O limite depende da precisão do computador, né, que é finita. Outro caso entre decorar e entender é o teorema fundamental da álgebra. Tem que ser decorado. Por que é difícil a dedução? A dedução envolve variáveis complexas, que é um cálculo avançado. Quando a pessoa entra na faculdade, ele vai aprender cálculo de variáveis reais. E depois, se o curso, né, na ementa tiver variável complexa, ele vai aprender variável complexa ou não. Eles deixam sempre para a última parte. Lá você consegue demonstrar esse teorema fundamental da álgebra. Toda equação polinomial de grau n tem n raízes complexas. Equação de grau 10, 10 raízes complexas. Grau 5, 5 raízes complexas. Grau 2, 2 raízes complexas. E aí alguém curioso, né, sempre vai perguntar, poxa, mas a equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes reais ou duas raízes complexas. E aí, como é que fica? Não, a definição de número real, o número real ele está contido num conjunto maior, que é os complexos. Todo real é complexo, mas nem todo complexo é real. Então você tem que entender assim, que o real é um subconjunto dos complexos. Então a equação do segundo grau vai ter números complexos, né, puros, né, com discriminante menor que zero, né, o delta menor que zero. O delta é igual a zero, tem duas raízes iguais, se delta é maior que zero, duas raízes reais distintas. Igual e determinante igual a zero, duas raízes iguais, né, reais. Então é mais interessante saber as consequências, né, desse teorema fundamental da álgebra. Toda raiz complexa, a sua conjugada também é raiz. Então, se tivermos uma equação que tem, por exemplo, a equação do quinto grau, ela pode ter 4 raízes complexas e uma raiz real. Por quê? Porque as raízes complexas são sempre aos pares. Então você tem 2, 4, porque se A mais BI é raiz, A menos BI também é raiz. Então, como é do quinto grau, são 5 raízes, 4 são complexas e uma real. Ela pode ter também 5 raízes reais, ou 3 raízes reais e 2 complexas, porque a conjugada também é raiz. Então vai ter 2 complexas e 3 reais. Ou uma raiz real e 4 raízes complexas. Porque sempre raízes complexas são ao pares. Então são as consequências do teorema fundamental da álgebra. Que mais interessante são as suas aplicações e como se aplicar em exercício. Do que tentar achar a dedução disso aí, que não é conveniente para o nível nem inicial na graduação e nem muito menos no nível médio. Então, mas como usa no nível médio, usa suas propriedades, decora, aceita como verdadeiro e acabou. Outro caso interessante em geometria plana é um triângulo qualquer aqui, ó. Aqui o baricentro é o encontro das medianas, né? Ele divide os outros lados aqui, ó, sai desse vértice em tamanhos iguais, né? Ó, encontro das medianas é o baricentro. O baricentro ele divide o triângulo, aqui cada mediana aqui, ó, é a razão de 1 para 2. Esse aqui é metade disso aqui. Existe demonstração, né, na parte escalar, por que é isso aí. Só que é muito mais nebuloso a demonstração. Só que é muito mais fácil decorar. É 1 para 2. O baricentro ou é dividido em 3 partes, você tem uma parte aqui. Aqui uma, duas. É 1/3, ou esse aqui é metade desse aqui. Então, muito mais fácil decorar do que tentar deduzir isso aí, que é nebuloso.
E usando geometria analítica, mais difícil ainda a demonstração. Então, essa propriedade está aí, é válida, decora em muitos exercícios de geometria plana, você usa essa propriedade, você consegue resolver muitos problemas. Então, já admitindo como verdadeiros aqui, 1 para 2, acabou, que nem o Pitágoras. As coordenadas aqui, ó, né? 3 pontos distintos num plano, né? Geometria analítica. Quem que é o baricentro? O baricentro é a soma, olha lá, a coordenada de x, você soma os 3x, divide por 3. E os 3y divide por 3. Essa é a coordenada do ponto aqui, ó, o baricentro ali. Interessante isso aí. A demonstração é complicada também, mas decorando é muito mais fácil. São 3 pontos, ó. É a soma dos x e a soma dos y. É o baricentro. É aqui as coordenadas. Né? Compensa decorar do que tentar ter a dedução aqui, mas é muito nebulosa, difícil. Muitos exercícios de geometria analítica e plana usam fórmulas assim para resolvê-los, né? A área do triângulo também é decorado. Tem a dedução, usando geometria analítica vetorial. Então, é assunto mais avançado, mas no nível médio você tem aquela forma meio do determinante, né? Das coordenadas, do ponto, a terceira coluna, tudo de 1. Mais fácil decorar do que tentar buscar a demonstração. Conclusão. As fórmulas importantes são importantes para entendê-las e também decorá-las, para aplicar na resolução de muitos problemas. Enquanto que sua dedução, dependendo dos teoremas envolvidos, estão acima do nível ensinado na matemática. Aí você é obrigado a decorar, deixando a posteriori a sua demonstração. As definições, tem muitas definições de matemática, né? É definido que o zero fatorial é igual a 1, definição de limite, definição de derivada, muitas definições. As definições, elas têm que ser decoradas, pois elas são usadas para o quê? Para o formalismo da matéria, para o conjunto da matéria. Ela é como se fosse uma base, a definição. Você tem que decorar aquilo para você entender os conceitos advindo das definições. Então as definições não tem nem como entender, é como aceitar. Os matemáticos que as criaram, né? Os gênios da matemática criaram as definições para que você a decorasse e você entende por que elas são definidas assim, né? E é isso aí, a matemática é feita assim. Definições, teoremas, princípios, toda a matemática é assim. Algumas coisas você decora, outra coisa você entende. Alguma coisa você demonstra, se for fácil, outras coisas você deixa a posteriori, para a compreensão. Tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço.